Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Falando de Coisa Pública com o professor Milton Mendes Botelho. Aqui nós tocamos em assuntos delicados, assuntos relacionados à administração pública municipal, para que você, aí do outro lado, tenha um entendimento com clareza e com credibilidade, é claro. O professor Milton Mendes Botelho, que está palestrando em todo o país sobre controle interno, sobre procedimentos e técnicas legislativas e é o assunto de hoje, legislativo municipal. Professor, eu queria tocar no assunto sobre algumas discussões que giram em torno dos atos legislativos, né? A gente sabe que existem subvenção, decreto, projeto de leis. Eu queria que o senhor explicasse a diferença de alguns desses, principalmente projetos de lei, decretos e subvenção. Por favor. Vamos lá. Nós estamos falando de atos legislativos e atos administrativos. Então, nós poderíamos classificar os atos legislativos como leis, né, resoluções, são os atos que vão à deliberação do plenário, obviamente obedecendo um regimento interno, e nesse regimento interno está a qualificação de quórum, tramitação, e nós poderíamos dizer leis complementares, leis ordinárias, resoluções, decretos legislativos. Cada ato desse tem uma finalidade. Bom, os atos administrativos são aqueles atos que vêm regulamentar alguns procedimentos e alguns serviços públicos. Vamos falar do decreto. O decreto é um ato administrativo de exclusividade do chefe do executivo, ou seja, somente o chefe do executivo pode expedir decreto. As portarias, que são atos inferiores aos decretos, também baseados em normas, em leis, obviamente, e as portarias já poderíamos dizer que as portarias elas são delegadas para algumas outras autoridades, como secretários municipais podem editar e publicar as portarias, conforme também previsto na lei orgânica, quais são as situações que se utiliza o decreto, quais as situações que se utiliza as portarias. E por fim também temos as instruções normativas, que são atos administrativos até inferiores aos decretos e às portarias, que podem ser publicadas e editadas pela Controladoria Geral do município. Isso vai depender da lei de estrutura, onde está enquadrada a competência da controladoria para editar essas instruções normativas. Também, em alguns casos, as instruções normativas elas podem ser editadas pela Contabilidade Geral, pela própria Procuradoria Geral, e só para engrossar essa lista de atos administrativos, vamos citar aí os editais, memorandos, contratos, né? Tudo isso são atos administrativos, são instrumentos jurídicos que a administração utiliza para colocar em prática as suas ações. Certo. Subvenção. Rolou um assunto na internet essa semana, principalmente no município, em que a Câmara votou, né, na subvenção, aprovou uma subvenção em que a Prefeitura iria doar cerca de R$300 mil ao hospital. Sim. A questão é, quando se aprova uma subvenção, a Prefeitura ela é obrigada a fazer esse pagamento? Como é que funciona isso? Bom, vamos entender bem o que nós chamamos de subvenções sociais. Subvenções sociais é um determinado valor aprovado numa lei específica ou na lei de diretriz orçamentária. Isso consta na lei orçamentária do município, e para que um órgão ou entidade filantrópica recebam uma subvenção social, é importante deixar bem claro, tem que haver primeiro um plano de trabalho. Esse plano de trabalho deve ser aprovado pelas partes. Esse plano de trabalho, para ser aprovado, tem que configurar interesse público, e ao repassar esse recurso tem que ser elaborado um convênio onde está acertado todas as regras para utilização e prestação de contas, obviamente, desses recursos que estão sendo repassados. Bom, a subvenção social é um acordo assumido entre o órgão conveniente e a administração para uma determinada finalidade pública. Lembrando que não configura interesses opostos, que por isso é convênio, porque se fosse interesses opostos seria contrato. Então, por ser um convênio, é o interesse comum às partes que realmente estão acordando ali aquela finalidade. Quanto à obrigatoriedade, quando se assina um convênio, ele se torna a lei interna daquela obrigação. Quando o convenente ele tem a expectativa de recebimento desse dinheiro público, obviamente ele tem algum planejamento a ser executado. Então, se o não cumprimento do cronograma de repasse por parte da administração pública for
não for devidamente justificado, conforme previsto no convênio, está obrigado sim o repasse, porque criou-se uma expectativa de realização de um serviço público e isso pode ter onerado o ente ou ao conveniente que estava para receber esse recurso. Então, cada caso deve ser analisado com muita cautela, mas antes de mais nada tem que ter uma sustentação jurídica muito bem feita em relação a critérios contábeis e critérios de vinculação de valores orçamentários em uma lei de orçamento. E o legal também, o interessante, é o município arcar com esse acordo, né? Claro, o município não está obrigado a assinar, mas porque é um contrato, é um instrumento de adesão, mas a partir do momento que o município aceitou aquelas cláusulas e ele aceitou aquelas condições, ele deve cumprir com aquilo. E se vai ajudar o município... André, só deixar uma coisa bem clara. O poder público não pode assinar nenhum tipo de compromisso ou assumir nenhum tipo de compromisso se ele não tiver garantido antes a fonte de recursos que vai custear aquele compromisso. Isso chama-se princípio do equilíbrio financeiro. Então, antes de assumir qualquer compromisso, deverá garantir a fonte de recursos para não ter problema na execução. Tá certo. Tá aí os esclarecimentos com o professor Milton Mendes Botelho. Quero tocar no outro assunto sobre a Câmara Municipal, sobre o financeiro, né? Despesas, receitas. O cidadão, ele pode ter acesso a tudo isso, né, professor? E como é que o cidadão tem acesso a essas despesas e receitas se no site da Câmara não tem um portal de transparência? Vamos para o direito cidadão ter acesso à informação pública, Lei Federal 2527, está bem claro isso lá. Então, quando o cidadão for acessar via web e não conseguir essa informação, ele não deve procurar nenhuma repartição a não ser a Controladoria Geral do órgão ou o controle interno do órgão. Tratando-se de Câmara, a Câmara não tem Controladoria Geral, ela tem o controle interno do Legislativo. Ela deve procurar o controlador interno da Câmara e falar: eu quero vista este documento. Se ao ter vista esse documento, ela entender que ela precisa da cópia, a obrigação do órgão em 10 dias, prorrogável por mais 10 dias a critério da administração, fornecer cópia ao cidadão. Então, isso está garantido na Lei 2527 e não deve ficar procurando uma ou outra repartição. Deve procurar diretamente o controle interno. Ela pode fazer esse requerimento por e-mail ou pessoalmente, e-mail, conforme for o caso. Tá certo, tá aí. Então você, cidadão, é um agente fiscalizador também do Legislativo Municipal. Nós estamos aqui com o professor Milton Mendes Botelho, encerrando mais um programa e encerrando também esse tema legislativo municipal. Na próxima semana, a gente vai falar sobre controle interno municipal, na administração pública municipal. A você, o nosso muito obrigado por estar assistindo mais um programa falando de coisa pública. Lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube, é só clicar no link aqui embaixo e você recebe as novidades aí no seu e-mail. Até um próximo programa!